Olá, nós, Mariana e Mônica, vamos falar um pouquinho sobre a gestação e parto em cadelas. Começando com os aspectos fisiológicos, existem alguns fatores para que ocorra a gestação, como a cópula, fecundação dos ovócitos, implantação e desenvolvimento embrionário. Antes da implantação, os embriões passam pela migração transcornual, que acontece entre os dias 12 e 18 da gestação. Isso permite que os embriões fiquem distribuídos igualmente entre os cornos uterinos. Entre os dias 19 e 20, algumas proteínas ligadas à implantação serão secretadas pelos embriões e também pelo endométrio. A implantação é completa no 23º dia de gestação e se inicia então o processo de formação da placenta. A placenta das cadelas é do tipo zonária endotélio-corial. Isso significa que, entre o feto e a mãe, nós vamos ter 4 camadas: o endotélio materno, o córion, o mesênquima e o endotélio fetal. Essas camadas vão permitir a passagem de alguns anticorpos da mãe para os fetos. Em média, as cadelas têm uma gestação de mais ou menos 65 dias. Em raças grandes, a gente observa uma variação de 4 a 7 dias, provavelmente devido ao tamanho dos fetos. Na parte hormonal, nós temos o hormônio P4. A progesterona é um dos principais hormônios atuantes na gestação. Ele é produzido pelo corpo lúteo desde o período pré-ovulatório. Suas principais funções são preparar o tecido endometrial, inibir as contrações musculares uterinas, aumentar o aporte sanguíneo no útero e também auxiliar no desenvolvimento da glândula mamária. Na segunda metade da gestação, o aumento de prolactina é essencial para a manutenção do P4. Isso porque a prolactina vai manter o corpo lúteo. Diagnóstico. As formas de diagnóstico são palpação abdominal, exame ultrassonográfico, exame radiográfico e a dosagem de relaxina plasmática. Uma observação: a dosagem de P4 plasmático não faz diagnóstico. Isso porque o P4 vai estar tanto em cadelas gestantes quanto em cadelas não gestantes, então não é possível fazer um diagnóstico a partir disso. E como funciona? A palpação abdominal deve ser feita por volta do dia 25 da gestação e será possível sentir as vesículas embrionárias. Já o exame radiográfico, ele é mais indicado após o 45º dia de gestação, pois já houve a calcificação fetal. Antes disso, a gente só enxerga líquidos. O ultrassom, entre os dias 20 e dia 25, já é possível ver as estruturas anecoicas e ouvir os batimentos cardíacos. Ele produz um diagnóstico precoce e é o mais indicado, pois é não prejudicial à saúde das cadelas. Além disso, a gente vai ter a dosagem de relaxina a partir do 21º dia de gestação. Também é um diagnóstico precoce, porém não muito comum. E finalmente, vamos chegar na parte do parto normal, ou também eutossia. O parto normal, também chamado de parto eutóxico, é o parto que ocorre sem dificuldades, de maneira normal, natural. Ele é dividido em 3 estágios. O primeiro estágio é o início das contrações uterinas, o segundo estágio é a expulsão dos fetos e o terceiro estágio é a expulsão da placenta. O primeiro estágio dura em média de 6 a 12 horas. E aqui a gente tem um esquema da liberação hormonal para que ocorram as contrações uterinas. Primeiramente, o ACTH vai ser liberado lá no hipotálamo e vai estimular a liberação de cortisol fetal. O cortisol fetal, por sua vez, vai estimular os estrógenos e também a PGF2-alfa, que vai liberar também ocitocinas. Isso tudo vai causar também um declínio de P4, que vai permitir que a prolactina seja liberada. As prostaglandinas vão causar as contrações uterinas diretamente ou através das ocitocinas liberadas, que vão aumentar a frequência e a força de contração. Uma curiosidade é que os estudos mostram que a temperatura das cadelas pode diminuir de 0,5 até 1 grau nas 12 ou 24 horas antes do parto. Bom, o segundo estágio ele dura em média 6 horas, podendo chegar a 24 horas. Ele se inicia quando a cérvix está totalmente dilatada, formando assim um canal único com a vagina, por onde passarão os fetos. A distensão na musculatura uterina causada pelos fetos gera o reflexo de Ferguson, que proporciona um aumento da ocitocina. O terceiro estágio não deve ser superior a 2 horas.
Dizemos que o segundo e o terceiro se intercalam, pois a expulsão da placenta se dá alguns minutos após a saída do feto, em multíparas. Por fim, a duração total do parto eutóxico é de 6 até 48 horas. Parto anormal, distocia. A distocia ocorre quando há falha em iniciar o parto no momento correto ou quando há problema na expulsão do feto. Seus fatores podem ser maternos ou fetais. Os fatores maternos incluem a inércia uterina primária e secundária, raça e conformação, torção ou ruptura uterina, entre outras. Na inércia uterina primária ocorre uma falha em expulsar fetos de tamanho normal do canal do parto, porém esse canal do parto não possui irregularidades. Já na inércia uterina secundária ocorre uma fadiga da musculatura uterina após as sucessivas contrações improdutivas da fêmea. Já fatores como raça e conformação ocorrem por algumas raças de cadela apresentar maior predisposição à distocia, como a raça Pinscher. Torção ou ruptura uterina. Torções uterinas de diferentes graus podem acontecer por diversos fatores. Já a ruptura uterina é mais frequente após a administração de ocitocina em dose excessiva, é feita por leigos e quando não há recomendação médica. Os fatores fetais incluem a estática fetal anômala, ausência de desencadeamento do parto ou desenvolvimento fetal anormal. A estática fetal anômala é uma alteração na apresentação da posição e ou na postura do feto durante o parto. Desenvolvimento fetal anormal, fetos apresentam hidrocefalia, fetos edematosos e entre outros. Já na ausência do desencadeamento do parto, alguns tutores aplicam progestágenos injetáveis nas fêmeas, como acetato de medroxiprogesterona, para inibir a ovulação. Os exames feitos em cadelas com distocia incluem o histórico, realizar uma boa anamnese para saber o histórico de gestação anteriores, exames radiológicos por ter suspeita de fetos em estática anômala, além de saber a quantidade de fetos, exames físicos para ter certeza que essa fêmea está grávida. Os exames são palpação abdominal, exame digital vaginal, entre outros exames. Os tratamentos para fêmeas em distocia incluem tratamento manipulativo, que são manobras obstétricas digitais para retirada de fetos, o tratamento medicamentoso, que é indicado se a fêmea estiver em boas condições clínicas, dilatação de canal do parto, se o tamanho dos fetos for proporcional ao diâmetro desse canal e se não houver estática fetal anômala. Principalmente a ocitocina, ela é a principal porque ela estimula a contração do útero do animal. Quando todos os outros tratamentos não tiverem um resultado positivo, o tratamento cirúrgico deve ser recorrido. A cirurgia deve ser rápida para que ocorra o mínimo comprometimento fetal. Deve ser realizada antes que ocorra a fadiga da fêmea em trabalho de parto ou haja sofrimento fetal. Considerações sobre anestesia para cesarianas. A cirurgia cesariana é geralmente um procedimento de emergência e deve conter técnicas anestésicas para a mãe e para os fetos. Durante a gestação, ocorrem alterações fisiológicas que são relevantes para o procedimento anestésico. Entre elas, o aumento da frequência respiratória da mãe e do volume da corrente sanguínea. Em conclusão, é importante o conhecimento por parte do clínico veterinário de animais de companhia dos principais eventos que ocorrem durante a gestação e o parto nas cadelas, pois permite a detecção de quaisquer anormalidades nesse período.